1, 6, 2 e 3. Eu quero ver, faltou aqui, eu quero ver se esse carinha aqui vai... Aham, é de primeira, hein? De primeira. Era 1, 2, 6 e 3, né? Isso. Então é S ao cubo mais 2S ao quadrado mais 6S mais 3. Tá? Então, percebam que esse é um sisteminha de ordem 3. Então, ele não é nem um sisteminha de segunda ordem, muito menos um sistema de primeira ordem. Então, esse aqui é um sistema que não é possível, né, eu dizer que ele tem exatamente uma resposta de segunda ordem ou exatamente uma resposta de primeira. Na verdade, eu vou ter 3 raízes, então isso é impossível. Tá? Só que a gente viu um conceito importante, que é o conceito da dominância de polos, na última aula. E eu quero que vocês aí, em 5 minutos, menos, né? Vocês têm 3 minutos para abrir o Octave no computador de vocês, verificar as raízes dessa equação, desse sistema, quais são os polos do meu sistema, colocar o diagrama de polos e zeros, fazer o diagrama de polos e zeros, e verificar se há dominância. Então, 3 minutinhos para vocês fazerem isso. Então, dado esse sistema, ou qualquer sistema, o primeiro objetivo de vocês é verificar onde é que estão os polos e os zeros da função de transferência. E a partir dessa localização, inferir coisas como se há ou não há dominância, se há ou não há cancelamentos de polos e zeros, como a gente vai ver. Né? E havendo dominância, vocês podem aproximar o sistema pela dinâmica dominante apenas. E eu vou facilitar um pouquinho, né, isso aqui e colocar aqui em cima 9. Se vocês quiserem colocar outro valor, fiquem à vontade. Vocês vão ver que não vai mudar praticamente nada. A única coisa que muda é o ganho DC. Tá? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Calcularem as raízes, utilizando qualquer ferramenta. Eu aconselho usar a função roots do Octave. Colocar no diagrama de polos e zeros a localização dessas raízes e verificar se há dominância e começar a resolver, esboçar a resposta do meu sistema. Eu volto daqui em 5 minutos. Então tá aí um fluxograma, um algoritmo do que vocês têm que fazer nesse início de aula. A função roots, no MATLAB, ela trabalha com vetores, tá? Então, por exemplo, se eu escrever roots 1, 3 e 2, se eu escrever isso, a função vai retornar as raízes desse polinômio aqui, né? X ao quadrado mais 3x mais 2. Tá? Então, tu vai ter que representar o polinômio utilizando um vetor no MATLAB ou no Octave. Tá, eu coloco vírgula entre os termos ou não? Pode ser vírgula ou espaço, tanto faz. Tu pode escrever com espaços o vetor, ou pode escrever separando os elementos por vírgulas. Isso aí são duas sintaxes aceitas. Tá, senhor, eu fiz aqui, deu menos 1.14 mais 0i, 0.23 mais 0.90i e 0.23 menos 0.90i. Tá? Opa, pessoal! Não é 1, 2, 6, 3. É 1, 6, 2, 3, tá, pessoal? Que ótimo, tá, pessoal? Então, na verdade, o exercício não é com esse polinômio, tá? É com esse aqui. Eu peço 1000 perdões para vocês e já explico por que não dá para fazer com outro polinômio, tá? Vocês, alguns já devem ter entendido, mas depois eu explico por que eu não pude deixar o polinômio como ele estava, porque senão eu não ia conseguir esboçar a resposta, em resumo. Então, o primeiro passo, pessoal, é calcular os polos. E para esse sistema, é um sistema de grau 3, calcular as raízes, provavelmente eu vou ter que utilizar um software para isso.
a não ser que o polinômio seja fácil de verificar as raízes. Se é um polinômio um pouco mais chato como esse, eu não faço ideia de onde é que estão as raízes, né? Um polinômio de grau 3. Tá? Como a gente está com acesso ao computador, tanto para resolver os trabalhos e tanto na nossa vida prática, a gente sempre vai ter auxílio de um software, vocês fiquem à vontade para usar qualquer tipo de software. Eu aconselho fortemente a vocês utilizarem, né? Então eu vou usar a função roots no MATLAB para calcular essas raízes, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para ficar gravado. A função roots é bem simples, que nem eu expliquei ali no quadro. Eu vou usar chaves para criar um vetor aqui dentro da função roots com os coeficientes do polinômio. Então é 1, 6, 2, 3 e vou verificar as raízes. As raízes desse polinômio estão localizadas em menos 5,74. Eu já volto à tela, tá, pessoal? Então as raízes, os polos do sistema é menos 5,74 e eu tenho uma raiz complexa em 0,128, em menos 0,128, mais ou menos J, porque é um par conjugado, não esqueçam disso, 0,71, tá? 0,711. Então, o que acontece? Esse é um sistema que tem 3 raízes. O diagrama de polos e zeros dele é tão somente eu dispor essas raízes no plano complexo. E vocês vão notar que eu tenho uma raiz em 5,74 real e eu tenho um par conjugado muito, mas muito mais próximo do eixo imaginário. Né? Tão próximo que está praticamente colado aqui, né? Até exagerei um pouco. Vamos deixar assim, ó. Então isso aqui é só uma representação, tá? Beleza? Beleza, pessoal? Só para vocês verem aonde mais ou menos qual que é a disposição dos polos e dos zeros desse sistema. Um detalhe, a raiz real, que está localizada em menos 5,74, então eu até vou colocar aqui o tal dessa raiz ali. Então eu vou dizer que essa aqui é a raiz 1 e essa aqui é a raiz 2. O tal da raiz 1 vai ser o inverso da localização, ou seja, 1 sobre 5,74. E o tal da raiz 2, a constante de tempo da raiz 2, está associada à sua parte real, que é 0,128. Tá? Sempre vai ser, né? A constante de tempo é sempre 1 sobre a parte real em módulo, né? Se a raiz é estável. O correto mesmo é o inverso do recíproco da parte real, que é menos 1 sobre, né, a parte real, que é menos 5,74 na raiz 1 e menos 0,128 na raiz 2. Então, essa constante de tempo é 0,128. Opa, ficou... Está muito pequenininho, né, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho. 1 sobre 5,74 e 1 sobre 0,128. Né? Então, eu estou com a calculadora aqui do lado, só para não precisar ir até o computador. Por 5,71, o inverso disso é 0,17, né? Aproximadamente, segundos. E o inverso de 0,128 é 7,81 segundos. Então a questão que fica é, existe alguma raiz dominante nesse sistema? E a questão da dominância a gente viu na aula passada. Para uma raiz ser considerada dominante, ela tem que ser no mínimo 10 vezes mais lenta do que todas as outras. Tá? E de fato aqui existe sim uma delas que domina a outra. Tá? A raiz complexa ela é muito mais lenta. Por quê? Porque ela tem uma constante de tempo associada de 7,8 segundos. Enquanto esse carinha aqui é muito, muito mais rápido. Até consideravelmente mais rápido, né? Porque a diferença é muito maior do que 10 vezes, inclusive. Tá?
Então, na verdade, a raiz dominante é a complexa. Tá? O que que isso significa? Quando eu tenho uma dominância de segunda ordem, significa que a resposta do sistema vai ser muito, muito similar à resposta de segunda ordem. Consequentemente, eu não preciso levar em consideração a dinâmica, a característica dessa raiz. Tá? Eu só vou trabalhar com a raiz dominante para calcular os termos da resposta. Tá? Não é que eu vou esquecer a outra raiz. Tá? Vocês têm que ter a noção que aquela raiz influencia, mas a influência dela é transitória. Não só transitória, ela é muito menor do que a influência da raiz complexa. Então, isso é uma aproximação, que fique claro, é uma aproximação. Tá? Então, a raiz complexa que domina a minha resposta é menos 0,128 na parte real, mais J 0,711 na parte imaginária. Então, é essa localização que eu vou ter que utilizar para calcular tempo de pico, tempo de estabilização, MP e todas as coisas que a gente viu na última aula. Tá? Obviamente que eu também tenho que calcular o ganho DC para saber para onde que o sistema vai tender. Né? Como é que eu faço isso? Tem duas maneiras. Né? Eu posso usar direto a localização da raiz. Por quê? A gente começou, eu falei muito rápido na aula passada, vai ficar mais óbvio no exercício, que a parte real é menos que ômega n. E a parte imaginária a gente viu que é a frequência amortecida ômega d, que guarda relação com xi e ômega n. É ômega n raiz de 1 menos xi ao quadrado, tudo bem? Tudo isso vocês vão ter acesso à apostila, vocês vão ter formulário, vocês vão ter tudo. Então não precisa decorar. Você só tem que se lembrar que xi ômega n é a parte real, ômega d é a parte imaginária. Daí se tiver que ir atrás de alguma relação, é só ler a apostila, fiquem tranquilos. O que acontece aqui? Se eu tenho a localização, eu posso facilmente encontrar todos os parâmetros, ômega n, ômega d, fator de amortecimento, sem precisar recorrer ao polinômio. Tá? Tem duas formas de encontrar os parâmetros, via polinômio, equação característica, não equação característica, mas a forma quadrática, que é S ao quadrado mais 2xi ômega n S mais ômega n ao quadrado, ou utilizando diretamente a localização das raízes. Quando a raiz tem grau superior, o sistema tem grau superior a 2, eu vou ter que trabalhar com a localização, né? Porque eu não tenho propriamente o polinômio. Ou, dessa localização, tu encontra qual é o polinômio na forma quadrática. Também é uma alternativa. Porque a gente viu nas últimas aulas que esse polinômio aqui, basicamente, vai ser S mais, ou até melhor, né? S menos a parte, eu acho que eu falei mais para vocês, né? S menos, vou colocar, menos a parte real da raiz ao quadrado, mais a parte imaginária da raiz ao quadrado, que eu chamei de menos A aqui, chamei de B aqui na aula passada. Essa é uma forma bem comum quando eu trabalho com Laplace. Né? Vai ser S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Então eu posso encontrar o polinômio de segunda ordem que tem essas raízes. Mas o objetivo desse exercício é você se familiarizarem com a localização mesmo. Tá? Por quê? Porque se eu calcular o módulo do polo complexo, eu vou ter literalmente ômega n. Tá? Então, se eu calcular o módulo dessas raízes aqui, eu tenho automaticamente ômega n. Então, é um atalho muito bom isso. Para esse sisteminha aqui, ômega n, que é igual ao módulo de qualquer uma das raízes, 0,128, vou usar a raiz positiva que seja, 0,711, nesse sisteminha, deixa eu vir aqui para o MATLAB, se eu calcular o módulo
eu vou ter 0,7228, tá? Então, aqui eu vou ter 0,7228 aproximadamente. Tá, vocês têm que saber calcular o módulo, né, pessoal, de um número complexo. O módulo do número complexo é a raiz da soma dos quadrados. Então, vai ficar a raiz desse número ao quadrado mais esse número ao quadrado, não esqueçam. Eu fiz utilizando o software, utilizando a função ABS, né, mas vocês têm que conseguir fazer na mão também. Então, essa aqui é a frequência natural, isso é radianos por segundo. Então, eu já tenho ômega-n. Para encontrar o fator de amortecimento, o jeito mais fácil é olhar a parte real. Se ômega-n tem que ser igual a 0,128. Só casei aqui, ó, parte real é igual a 0,128. Só que eu já calculei o ômega-n, né? Então, aqui eu tiro que xi vezes 0,728, isso aqui é igual a 0,128. E daí eu tiro que o fator de amortecimento dessa raiz, dada a localização dela, percebam que eu nem encontrei o polinômio na forma quadrática, né? Dada a localização dela, é 0,128 dividido por 0,7228. Eu achei alguma coisa como 0,177, né? 0,177 é o meu fator de amortecimento. Esse sistema já tem um fator de amortecimento baixo, né? 0,177 é bem baixo, significa, né, mesmo se eu não olhar as raízes, se eu olhar um carinha com esse fator de amortecimento, eu sei que a raiz é bem imaginária. A parte imaginária é muito maior, digamos assim, do que a parte real. Um detalhe, 0,707, que é raiz de 2 sobre 2, né, o fator de amortecimento 0,707 indica mesmo a parte real e parte imaginária. Tá? Acima disso, a parte real vai ser maior do que a parte imaginária. Abaixo disso, a parte imaginária vai ser maior que a parte real. Mas isso são coisas que vocês não precisam decorar, tá, pessoal? São só coisas que com o tempo a gente se acostuma, assim, de tanto calcular. Tem o fator de amortecimento, tem ômega-n, tem ômega-d, que é 0,711 radianos por segundo. Então, basta calcular TP, MP, ganho DC e esboçar, de fato, a resposta. E é isso que eu vou calcular agora, tá, pessoal? Qual que é o ganho DC desse sisteminha? O ganho DC, eu olho a função de transferência e faço S igual a zero. Assim, né? Na verdade, é o limite dessa função com S tendendo a zero, para ser bem correto. Que nesse caso, o ganho DC vai ser 9 dividido por 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, não, 0 ao cubo, mais 6 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes, né, 0, mais 3. Isso é igual a 3. O que isso significa? Que quando eu der um degrau nesse sistema, ele vai tender para 3. O tempo de estabilização desse sisteminha, né, o tempo de estabilização do sistema é 4 constantes de tempo. A constante de tempo associada à parte real, tá? A envoltória exponencial. Se a constante de tempo é 7,81, né, vai ser 4 vezes 7,81 aproximadamente, 31,24 segundos. No formulário, vocês vão ter 4 dividido por xi ômega n, que é literalmente 4 vezes 1 sobre a parte real, que é o tal. Então é a mesma coisa. Tá? O tempo de estabilização é 4 sobre 0,128, né? 4 sobre xi ômega n, que é 31,24 segundos aproximadamente, tá, pessoal? Deixa eu fazer. Então, ter 31,25, 31,25. Né? Calculei o tempo de estabilização, calculei o ganho DC,
tenho que calcular o tempo de pico, e o tempo de pico é π dividido pela parte imaginária. Tá? Então, cadê o π aqui? Achei o π dividido pela parte imaginária, que é 0,711. O tempo de pico, 0,711, é 4,41 segundos. Né? Isso deixa claro como esse sistema é oscilatório. Né? O pico da resposta acontece em 4 segundos, mas o sistema demora 30 segundos para estabilizar. Né? Então, ele tem uma característica oscilatória bastante marcante. Última coisa que eu vou calcular, eu sei que tem que calcular o tempo de subida, pessoal. Calculem vocês. Né? O tempo de subida é meio chato, né? É π menos o arco cosseno do xi sobre ômega d. Só que eu acho uma grandeza que é acessória perto do tempo de pico e do tempo de estabilização. Se tu tem essas duas coisas, tu já consegue esboçar legal. Tá? O MP. O MP é o mais chato de todos. Por isso que eu vou dar uma dica para vocês. Olhem a dica que eu vou dar. Tu pode obter, óbvio, fazendo a exponencial e na menos π que multiplica xi sobre raiz de 1 menos xi ao quadrado. Pode. Vai dar certo, vai dar. Mas eu aconselho vocês fazerem assim, olha só. Professor, rapidão. Qual é a unidade do TP? Segundo também, né? Obrigado. Segundos. Aqui eu esqueci, né? Eu coloquei S. Cuidado para não confundir vocês com S do Laplace, né? Então, olhem isso aqui, pessoal. Uau! Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou ir lá na apostila da disciplina. Opa, na apostila da disciplina. Tipos de resposta, né? Efeito da localização. Então, essa é a nossa querida apostila da disciplina, que eu explico muitas coisas, blá, 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 blá. E quando eu faço o estudo da resposta de segunda ordem, eu apresento aqui a localização, tudo que a gente viu na aula passada, a resposta padrão que eu espero, as fórmulas TR, TP, TS e MP, e depois que eu falo sobre o MP, eu apresento este gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele relaciona, é literalmente o gráfico dessa função. Né? Então, vocês podem literalmente, se vocês estão com preguiça, e normalmente eu tenho muita preguiça, eu vou utilizar esse gráfico para inferir sobre sinal. Muito fácil, né? É um gráfico. Então, tu vai ver, o meu tempo de estabilização, o meu fator de amortecimento é 0,17, né? Então, 0,1 está aqui, 0,15 está aqui, bom, 0,17 está aqui, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai subir com uma régua, tipo a minha não é uma régua aqui, olha, até que tá bom, não, foi falar. Até esse ponto e verificar aqui qual que é o sobressinal esperado. Tá? Isso é um jeito muito fácil e rápido de inferir aproximadamente qual é o meu sobressinal. Nesse caso, a gente encontrou um sobressinal de mais ou menos, sei lá, 0,57, 58, então é 58%. 57, enfim. Tá? Compreenderam? Óbvio que vocês podem calcular, tem a fórmula, vocês vão ter tempo, calculem para conferir. Mas uma aproximação rápida pode ser feita, e eu sempre vou aceitar uma aproximação via esse gráfico aqui. Muito importante se acostumar, porque a gente vai usar esse gráfico mais tarde num outro contexto, no contexto de margem de ganho, e margem de fase, desculpa. A gente vai utilizar esse gráfico junto com a margem de fase do sistema para verificar sobre o sinal também, mas isso é conteúdo lá para o final. Tá? Então, esse é um gráfico que vocês sempre vão poder, por isso que eu botava esse gráfico no formulário, tá bom? Então, para esse sistema, 50 e lá vai pedrada, 50 e tantos %. Vou aproximar
vou aproveitar, desculpa. Cadê a borracha aqui? Cadê a borracha? Só um minuto, achei. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui no MATLAB e mostrar para vocês que se eu tenho a localização das raízes, né, se eu tenho, na verdade, a função de transferência, que no nosso caso é 9, e aqui vai ser 1, 6, 2 e 3, né? Quando eu calculo os polos, existe uma função, né, que é dump, que ela vai dar automaticamente tudo. Olha só que alegria, né? O polo complexo tem um amortecimento de 0,178, tem uma frequência de 7,23, a frequência de ressonância, e tem uma constante de tempo de 7,77 segundos. Tá? Então, isso aqui é uma mão na roda. Vocês viram que ele calculou tudo automaticamente com essa função. Então, ela pode ser bastante útil, né? Posso, obviamente, usar a função ESP de menos π, né, vezes o fator de amortecimento. Eu só vou fazer uma vez para provar para vocês, de fato, que aquela aproximação é válida. O fator de amortecimento aqui é 0,17. Eu vou usar 177, tá, pessoal? Que foi o que a gente calculou. 177 dividido por SQRT, por raiz de 1 menos o 0,177 ao quadrado. Então, vocês viram que a gente chegou bem perto, né? 0,57. Então, eu vou dizer que isso aqui é aproximadamente 57%. Beleza? Então, o que acontece? O MP desse sistema é 0,57, significa que é 57% de sobressinal. Tá? Significa que a resposta do sistema passa 57% do valor de regime que a gente calculou via ganho DC. Né? E com todos esses dados, eu vou usar o cantinho aqui, com todas essas informações, eu posso literalmente esboçar a resposta desse sistema. Tá? Então, a resposta desse sistema, e aí que vem uma coisa importante. Vocês têm que desenhar conforme esses dados. Se os dados obtidos te levam a concluir que raiz tem uma característica oscilatória muito grande, tu tem que colocar aquela característica no teu esboço. Por exemplo, se o meu xi for um xi bem pequeno, né, se eu calcular o fator de amortecimento e encontrar que o fator de amortecimento é 0,1 ou 0,05, tu tem que desenhar uma resposta bem oscilatória. Se tu calcular o fator de amortecimento e encontrar 0,8, 0,9, muito próximo de 1, né, tu não vai poder desenhar uma resposta super oscilatória, porque não vai ser. Então, tem que desenhar bem conforme os parâmetros que tu encontrou. Sim, ó, pessoal. O sistema estabiliza em 3. Ele vai ter um pico, tá, que vai ser praticamente 60% maior do que o 3. Então, 50% acima do 3, eu caio em 4,5. Então, vai ser aí por 4,8, 4,7. Eu vou calcular aqui para vocês. Ó. É 3 vezes 0,57. Deu 5,26. Isso aqui é... Opa, peraí. É 3 vezes o 0,57. Agora foi? 3 vezes... Ponto, sim, estava apertando o botão errado. 1,71 mais 3 deu 4,71. Então, esse valor aqui, que vai ser o pico da saída, é 4,71. Como é que eu calculei? Eu fiz 3 mais
3 vezes a porcentagem aqui do sobressinal. Tá? Sempre o sobressinal é em relação ao valor de regime. Tá? O tempo de pico calculado foi em 4,41. Então, 4,41, 9, daí, sei lá, 12, 13, blá, 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 blá. Se tu for colocar em escala, o teu tempo de estabilização ele vai estar muito longe. Eu nem consegui, vou deixar aqui mesmo. Mas o tempo de estabilização está em 31,25. Tá? Então, para tu desenhar essa resposta, tu tem que começar aqui em 0, subir até o pico aqui, ó. Tá? E daí tu tem que ir oscilando mais ou menos com o dobro dessa frequência do pico, né? Porque obviamente isso aqui é meio período, né? Daí tu tem que fazer um comportamento bem oscilatório, só que cada vez menor. Né? Até a estabilização. Essa envoltória aqui, quem dá é a parte real. Né? 0,128. Essa envoltória literalmente N a menos, né? Essa exponencial aqui tem uma taxa N a menos 0,128. Tá? Diga. Poderia repetir, por favor, como é que tu calculou o pico ali, 4,71? Posso, meio a contragosto, porque eu falei umas 5 vezes, mas posso. Seguinte, ó. Esse MP aqui, ó, ele vai me indicar a porcentagem. Ele me indica quantos por cento, né, esse valor é do regime permanente. Tá? Então, para descobrir qual que é o valor de pico, de fato, tu vai ter que fazer, né, o valor de regime, eu vou chamar de VR aqui. O valor de regime quem que é? É o ganho DC vezes a amplitude da entrada. Tá? Quando eu coloco ao degrau unitário, a amplitude da entrada é 1. Como a amplitude da entrada é 1, num sistema que tem ganho DC 3, vai ficar 3 vezes 1 o valor de regime. Tá? Então, o valor do pico vai ser valor de regime mais o valor de regime vezes o MP. Porque é uma porcentagem do valor de regime. O pessoal escreve isso de um jeito mais fácil, né? Como valor de regime vezes 1 mais o MP. Né? Talvez seja mais fácil. 1 mais o MP é 1,57. Então, é 1,57 vezes 3. 4,71. Show de bola. Show de bola. Valeu, senhor. Não, imagina, é nóis. Tá? Então, perceba uma coisa importante. Esse sistema não é um sistema de segunda ordem. Mas, como eu verifiquei que ele é um sistema que tem dominância de segunda ordem, porque as raízes complexas são muito mais lentas que todas as outras, no caso só uma, né? Mas todas as outras é a regra. Né? Então, esse é um sistema, de fato, que tem uma resposta muito parecida com essa aqui. Embora não seja exatamente essa resposta. Mas eu posso aproximar, né? Muito provavelmente. Né? Tudo vai depender de como eu quero representar aquele sistema. Se eu quero optar por uma representação mais simples, né? Mas que eu julgue válida, daí tu vai para essa representação. E eu até posso escrever um sistema tendo xi ômega n e ômega d, né? Tendo xi e ômega n, eu posso vir para esse polinômio, bem fácil, e escrever uma função equivalente, que tem a mesma resposta, uma resposta muito parecida, né, com essa aqui, na real. Tá? Entenderam como é que eu verifico os parâmetros de uma resposta de segunda ordem? E como eu verifico também a dominância? E é exatamente por isso que eu não pude deixar o sistema que tem S na 3, mais 2, S2, mais 6, S mais 3. Por quê? Porque se vocês olharem a dominância do sistema como estava, eu vou encontrar um sistema que não tem uma dominância clara. Eu vou mostrar isso
MATLAB para vocês. Que se o sistema não tem uma dominância clara como esse, a resposta não vai se aproximar a uma resposta de segunda ordem. Bora para o MATLAB rapidão. Primeira coisa que eu vou mostrar, por óbvio, é a resposta desse sisteminha aqui. Tá? Então, só vou deixar compacto para não perder tantas linhas aqui. Então, é o seguinte, ó, pessoal, o primeiro passo é criar a função de transferência. Então, eu já tenho criada aqui no meu computador, então só coloquei para cima para aparecer, né? Então, essa aqui é a função de transferência que eu quero verificar a resposta. Eu já calculei todos os parâmetros, deixa eu aumentar aqui a nossa janelinha, já calculei todos os parâmetros conforme o quadro, e para descobrir como é que é a resposta, eu dou um step. Ó. Quando eu der o step, o MATLAB vai apresentar para nós a resposta desse sistema. Então, percebam como a minha aproximação foi razoavelmente boa. É o meu desenho. O tempo de pico aconteceu, deixa eu colocar aqui, peraí, ali. Ó. O tempo de pico aconteceu em 4,55 segundos, eu calculei 4,41. Né? Lembrando que isso aqui não é a resposta de um sistema com duas raízes só, esse sistema tem 3, né? A gente encontrou um tempo de estabilização ali por 31 segundos, então aqui, ó, e realmente ele já está praticamente estabilizado, aqui ele oscila um pouquinho, mas é praticamente 2% isso aqui. O pico a gente encontrou 4,41 e foi, né? Foi um pouquinho maior, na verdade. Foi 4,71, 4,68, bem próximo. Acho que foi isso que eu calculei, né? Se vocês tivessem calculado o tempo de subida, vocês iriam encontrar um valor bem próximo aqui a 2 ponto alguma coisa também. Enfim, esse sisteminha aqui, né, ele é um sisteminha, é o sisteminha real, na verdade. Ele não é a aproximação, pessoal. Mas vocês viram como só inferindo as dinâmicas das raízes complexas eu já cheguei praticamente nessa resposta. Tá? Óbvio que dá até para ver aqui a comparação entre essa resposta e, de fato, a resposta do sistema aproximado, que eu vou fazer aqui. Então, o sistema aproximado seria o seguinte, ó. Eu posso fazer ele dessa maneira. Ó. Vai ser o TF, né, que é a função de transferência. O ganho de C é 3. Então, eu vou colocar 3 vezes ômega-n ao quadrado. Ômega-n é 0,7022 ao quadrado. Quem não está entendendo é só ver a aula passada, que eu coloquei a forma padrão, né, que é ômega-n ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 ômega-n S mais ômega-n ao quadrado. E aqui eu coloco 2 vezes o fator de amortecimento, 0,177 vezes o ômega-n, 0,722, e 0,722 ao quadrado. Então, esse é o sistema aproximado, né? Que se eu der um hold-on aqui e der um step do G aproximado, eu tenho que ter uma curva muito parecida. Olha ali, ó. Porra, eu nem consigo ver direito a diferença, tá vendo? O sistema vermelho é o sistema aproximado, que de fato, se eu calcular o pico aqui, ele é um pico maior, ó. 0,7, isso aqui seria o 0,71 aqui, né? Então percebam como a aproximação é extremamente válida. Quem falar que não é, por favor, né? Daí está sendo mais realista que o rei, tá? Chega quase a sobrepor ali, né? Exatamente, né? Exatamente. E por que quase sobrepôs, né? Porque a dominância é muito forte, né? A raiz, essa raiz complexa é mais do que 10 vezes, né? A dominância, ela acontece com raízes 10 vezes mais lenta ou mais. Tá? E nesse caso é um caso bem dominante. Se não for dominante, fica muito complicado eu fazer esse tipo de aproximação. Por exemplo,
Se eu tenho esse sisteminha aqui, ó, G3, e o G3 vai ser o GA, que eu já sei a resposta, né, vezes um sistema com raiz real, ó, que é 1, e vou colocar 1 e 0,2, né? Então, tá aí o meu GA. É uma loucura, ó, pessoal. É tudo quebrado, uma droga. Eu mudei o ganho DC também, tá? Esse carinha tem um ganho DC diferente. Deixa eu só dar um close all aqui. Se eu calcular os polos do G3, então observem os polos do G3. Ó. Eu tenho um polo com parte real 0,12, né, o outro polo que é o complexo, e tenho esse polo que agora está muito próximo desses outros aí. Tanto que se eu fizer o PZMAP aqui, se eu verificar qual é o diagrama de polos e zeros, né, eu tenho uma raiz aqui, vocês podem ver, real, e eu tenho uma raiz complexa. Só que o tempo de estabilização da raiz complexa não é nem o dobro da raiz real, perceberam? O tempo de estabilização dessa raiz aqui é 5 segundos. E da raiz complexa a gente calculou em quanto? 7, né? 7,8. Então esse é um sistema que não há uma dominância. Tá? Então observem como vai ser a resposta de um sistema que não apresenta uma dominância clara. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver oscilação, óbvio, não é uma resposta monotônica, né? Mas, ao mesmo tempo, isso aqui está longe de ser uma resposta de segunda ordem, né? Então, eu não vou poder aproximar a resposta. Porém, eu posso claramente ver que o tempo de estabilização gira em torno, de fato, do tempo de estabilização das raízes lentas, né? 0,31, 31 segundos, desculpa, a gente encontrou. E aqui esse sistema também estabiliza nesse mesmo tempo. O problema é que como ele estabiliza, não é nem uma característica de primeira ordem, tampouco uma característica de segunda ordem. É uma mistureba violenta das duas coisas. Tá? Então, as aproximações só podem ser levadas quando há dominância. Se não há, mesmo assim eu posso inferir algumas coisas, como tempo de estabilização. Mas fica muito complicado dizer que esse sistema tem um tempo de pico de 15 segundos, ou um tempo de pico aqui de 25, ó. Né? Não, né? Não é. Tá? Fica muito complicado. Tá bom? Eu tenho agora meia hora ainda. Eu vou mostrar no MATLAB para vocês qual que é o efeito dos zeros nessa resposta. Também eu vou usar o quadro. Eu vou usar o quadro no início e depois eu volto para o MATLAB, que nem eu tinha combinado com vocês. Todos os sistemas que a gente viu até agora, pessoal, eles não têm zeros na função de transferência. Eu expliquei para vocês que os zeros, né, da função são as frequências que o sistema não gosta, né, de... Não digo que não gosta de responder, mas ele tem meio que uma aversão. Se eu coloco um sinal que tem a frequência desse zero, por exemplo, se o sistema tem um zero em menos 2, e eu coloco na entrada a exponencial e na menos 2, tá? A saída não vai conter essa exponencial, porque o sistema filtra, zera essa componente de frequência. Né? Isso é muito interessante. Então, o que acontece? Muitas vezes eu vou ter sistemas que têm zeros muito próximos aos polos. Então, pode parecer uma contradição. Mas quando eu modelo alguns sistemas, eu, de fato, tenho alguns casos em que eu tenho um polo aqui, por exemplo, em menos 5,74, e eu vou ter um zero próximo. Acontece, é muito comum. Na verdade, muitas estratégias de controle visam fazer exatamente isso. Por quê? Porque enquanto o polo é a tendência, né, digamos assim, as exponenciais que o sistema cria, os zeros são as exponenciais que o sistema rejeita. Quando eu coloco um zero próximo, ou no caso, impossível ele acontecer matematicamente, na prática, desculpa,
se eu boto um zero sobre um polo, eu acabo cancelando o efeito daquele polo na resposta. Simples assim, pessoal. Tá? Então, se esse zero está nas vizinhanças, muito próximo mesmo, né? E quando eu digo muito próximo, realmente não é nem questão de mesma ordem de grandeza, eu tenho que estar nas vizinhanças. Exemplo, um polo em -1, o zero, por exemplo, em -1.1 ou 0.9, bem pertinho ali. Esse modo, a resposta daquele polo vai ser, não digo eliminada, mas ela vai ser muito atenuada na resposta. Então essa é uma das coisas que o zero faz. O zero a gente diz que cancela os polos. Tá? O outro efeito dos zeros, né, na resposta de sistemas, é quando eu tenho um zero muito próximo do eixo imaginário. Na verdade, quando eu tenho um zero antes, digamos assim, de qualquer outro polo do sistema. Exemplo, se eu tenho essa situação aqui, ó. Né? Detalhe, se o zero tiver antes de qualquer outro polo, tá? O zero, vocês têm que entender uma coisa, né? O zero, ele vai atuar como um derivador. A origem dos zeros na função de transferência vem das derivadas da entrada, né? As derivadas em x que a gente trabalhava lá em sinais. Tá? Então, o zero sempre carrega consigo o efeito de uma derivada em relação à entrada. Perfeito? Esse zero próximo da origem do meu sistema me indica que aquele sistema tem uma característica derivativa, né, próxima daquela componente de frequência. Né? Isso é um pouco chato de entender, porque eu preciso lembrar da função de transferência e tal. Quando eu coloco um degrau unitário na entrada do meu sistema, tá? O degrau unitário tem componentes próximas da origem do plano. Significa que, né, esse zero ele vai agir como um derivador na resposta. E o que o derivador faz? O derivador ele acaba amplificando as componentes rápidas, né? E o degrau tem um grande problema, ele varia instantaneamente, né? Então ele tem uma derivada altíssima. Tá? Em resumo, o que acontece? Se o sistema, fica essa, tipo como se fosse uma regrinha, né? Se o sistema tem um zero mais próximo da origem do que todos os outros polos, a resposta do sistema vai ter um sobressinal que não é causado por oscilação. Ele é um sobressinal causado por um efeito derivativo advindo do zero. Tá? Então vocês vão ter que cuidar disso quando eu tenho uma função de transferência. Coisas que vocês têm que cuidar com zeros. Então vai ser tipo aqueles né? Primeiro, um zero rápido, um zero muito para a esquerda em relação aos polos do sistema, tem pouquíssimo efeito na resposta. Tá? Óbvio que ele vai entrar na composição do ganho DC, mas quanto à dinâmica, um zero rápido tem pouca influência. Um zero rápido é uma forma interessante de se falar. Ponto 2. Se o zero está próximo de polos, tá? O zero vai começar a atenuar aquelas componentes do polo. Né? Ou seja, a dinâmica associada àquele polo que o zero está próximo vai ser eliminada da resposta. Tá? E ponto 3, se o zero estiver muito mais próximo, ou mais próximo, né? Mas vamos exagerar. Se o meu zero estiver muito mais próximo da origem do plano, né, do que os outros polos, na resposta ao degrau do sistema eu vou ter sobressinal causado por um efeito derivativo. Tá? A gente não vai chegar a calcular quanto sobressinal esse zero vai causar.
Tá? E, matematicamente, a gente não vai fazer esse cálculo. Alguns livros fazem, que fique claro. Mas eu só quero que vocês entendam que esse zero, né, se ele existir no meu sistema, eu vou ter sobressinal. E eu vou provar para vocês agora no MATLAB. Então, nessa parte do conteúdo, vocês não vão precisar matematicamente se preocupar com valores. Você só tem que entender que se o meu zero estiver próximo do polo, eu cancelo o efeito daquele polo. Tá? E se o meu zero estiver mais para a direita do que todos os outros polos, eu vou ter sobressinal. Vamos dar uma olhada. Um detalhe, vou ter sobressinal mesmo que eu não tenha raiz complexa, hein? E vou mostrar para vocês, eu vou provar, porque eu gosto de provar. Então vamos voltar para o MATLAB. Voltando aqui para o MATLAB, ó, o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer não digo uma brincadeirinha, né? Eu vou colocar um sistema com duas raízes reais, só raízes reais, e com 1, 0. Por exemplo, está aqui um sistema. Vou dar primeiro um clear all para limpar todo o meu workspace. E daí vou criar uma função de transferência. G, que é ZPK. ZPK é uma outra função para criar sistemas aqui no MATLAB ou no Octave, tá, pessoal? E o ZPK trabalha com localização. Por exemplo, eu tenho um 0 em menos 10, eu tenho um polo em menos 1, o outro polo em menos, vamos colocar menos 5, tá? E eu vou ter um ganho aqui dado por 1/2. Vocês vão entender por que eu coloquei 1/2. Então vamos imaginar que eu tenha essa função de transferência ali, ó, tá criada. Né? Se eu calcular o ganho DC dessa função, né, DC gain, eu vou ter um ganho unitário. Eu não vou precisar colocar o PZMAP, porque é meio óbvio, né? Mas tá, vou colocar PZMAP. Né? O diagrama de polos e zeros dessa função está aqui. Ó. Eu tenho um polo em menos 1, um polo em menos 5, e eu tenho um zero que está mais distante, está lá em menos 10. Quando eu for ensaiar a resposta desse sistema, a dinâmica que mais vai influenciar, com certeza, é a dinâmica da raiz lenta aqui em menos 1. Olhem aqui. Step, embora eu não tenha dominância, tá, pessoal? Step G. Tá? Se vocês olharem, a resposta não é bem de primeira ordem, porque ela é meio cansada aqui no início, ó, pode ver. Ela dá a resposta de primeira ordem, ela faz mais assim, ó. Ela faz mais assim, bosta. Ela faz draw. Draw, tá dando pau aqui nesse negócio. Só um minuto. Ela faz, vou exagerar, tá, pessoal? Ela faz assim, ó. Então, vocês podem ver que eu tenho aqui uma parte mais preguiçosa, digamos assim, da resposta, que é o efeito da raiz em menos 5. Tá? Todo mundo entendeu essa resposta? Acho que é bem tranquila, né? Bem tranquila. Deixa eu dar um zoom out. Vou clicar na casinha. Então tá. Se eu coloco esse zero em menos 5, né? Esse zero aqui eu até não precisa ser em menos 5, menos 5.1, que seja, bem próximo do polo em menos 5, e vou aproveitar e cancelar não, eu vou mudar isso aqui para eu ter ganho unitário, né? Então, em teoria não é bem unitário, mas eu vou deixar assim. Tá? Esse é um sistema que tem um zero quase cancelando o polo em menos 5. Se eu der um step no G, aqui, eu vou verificar que aquela dinâmica cansada, ela está muito mais reduzida, olha só. Tá vendo que a resposta já começou bem mais rápida? Por quê? Porque aquela dinâmica mais rápida,
ela foi eliminada porque o zero está cancelando ela na parada. Beleza? Tranquilão? Show! O que acontece? Eu vou trazer agora esse zero para mais próximo do polo em menos 1, ó, mas ainda não muito em cima. Tá? E daí eu vou compensar aqui o ganho DC, só um minutinho, mega 5 meios, para ficar ganho unitário. Tá? Vamos ver como é que vai ser a resposta desse carinha aqui. Olha só que interessante, a resposta ficou bem mais rápida. Tá? Por que que a resposta ficou... não digo bem mais rápida, não é bem mais rápida. Mas ela subiu mais rapidamente do que a resposta de primeira ordem. Né? Se vocês olharem aqui, ela está bem mais... Ela sobe mais rápido. Né? Depois, mais ou menos... Tá menos cansado. Está menos cansada, exatamente. Mas mesmo assim, ela sobe rápido, mas ela demora ainda um certo tempo para estabilizar, associada à dinâmica lenta do polo em menos 1. Ó. Perfeito? Por quê? Porque eu ainda não estou cancelando totalmente aquele polo. Tá? Então, existe um aumento na velocidade pela proximidade desse carinha com esse carinha, né? Mas não há um cancelamento. Agora, se eu aproximar muito essa raiz, por exemplo, colocar em 1.05, percebam que eu não estou cancelando matematicamente com precisão. Tá? Deixa eu até... vou deixar esse ganho DC mesmo, né, pessoal? Então, eu não tenho um cancelamento preciso, mas vocês vão ver que o efeito dessa raiz em menos 1 vai praticamente desaparecer. Olha só. Né? Praticamente desaparecer não, né? Eu ainda vejo ó, que ele sobe rápido, mas aqui, tá vendo que ele continua, ele não chegou bem ali, ele tem o que a gente chama de modo lento ainda presente, que esse modo lento é ainda uma sobra desse cancelamento que persiste. Mas olhem só como respondeu bem mais rápido, né? O ganho DC não é o mesmo porque eu não compensei o ganho DC nesse caso, tá, pessoal? Deixa eu compensar aqui para vocês não confundir vocês. Tá? Então agora ele está estabilizando praticamente em 1, um pouquinho mais para cima. Só. Se o cancelamento ele é preciso, né? Por exemplo, se eu cancelo literalmente, né? Por óbvio que a dinâmica, e olhem o tempo aqui, ó. Vocês estão vendo o tempo que agora foi de 0 a 2. Antes não era, né? Deixa eu voltar ao sistema. Até eu não vou cancelar tanto para isso ficar mais evidente para vocês. Olhem a faixa de tempo, aqui é 4 segundos. 4, né? Ele sobe rápido, só que daí parece que ele para assim, né? E vem um modo lento aqui até ele estabilizar. Né? Agora, se eu colocar 0, esse cancelamento ficar perfeito, pode ver que aqui agora é 2 segundos, né? Não é mais 4. E ele sobe e crava bem rápido, tão rápido quanto o tempo de estabilização do polo em menos 5. Porque essa função, matematicamente, eu literalmente posso cortar. Eu posso passar a faca, que já era, tá? E trabalhar com 5 sobre S mais 5, é a mesma coisa. Tá bom? Para finalizar aqui, por óbvio, agora eu vou colocar esse zero mais próximo da origem para mostrar que realmente, se eu tenho aqui 0.5, né, vou compensar o ganho DC. Estou esquecendo de compensar esse ganho DC. Né, sobra... Se eu der um step, esse infeliz vai ter sobresinal. Ó. E olha como é um sobresinal diferente. Por que é um sobresinal diferente? Enquanto o sobresinal associado à raiz complexa, ele faz isso aqui, ó, faria, né, um comportamento assim, né? Olha como é um comportamento que ele vai rápido, que é proporcional à derivada, né? Ele sobe rapidamente, e essa envoltória aqui, ó, né, essa envoltória que o sistema
decresce devagar é literalmente a dinâmica do polo E, do polo em menos 1, né? Que gera a exponencial E na menos T. Então pode ver que essa envoltória aqui ela é dada pelos polos mais lentos. Mas o efeito derivativo vai fazer o sistema subir muito rapidamente. Tá? Então, ao invés de ter aquela resposta cansada que faz assim, né? A resposta reage rápido pelo efeito derivativo e depois entra em cena o polo real, né? Lento. E esse efeito ele vai ser tão maior, quanto mais próximo da origem o zero estiver. Ó. Então, se eu tenho aqui esse zero, só um minutinho que eu tenho que de novo compensar. Aqui é 10, 5, não, 5, 5, 50. Tá? 50, 5 cancela. Se eu verificar agora, olha só que merda, cara. Isso aqui para controle é muito ruim, é terrível. Esse tipo de resposta é horrível para controle. Porque pensa num braço robótico cuja posição aqui tem que variar de 0 até, sei lá, 10 centímetros. Então, na verdade, esse robô está indo de 0, dando um solavanco até 7 e voltando. Só se eu quisesse fazer um negócio para dar um soco. Porra, daí sim, né, meu? Daí sim, isso aí vai dar uma paulada, hein? Vai matar um carinha que estiver passando lá. Se eu quero seguir uma referência, né? Se eu quiser que o sistema tenda para 1, normalmente, isso é uma coisa, normalmente é uma coisa, porque tem gente que quer que tenha essa resposta, né? Mas enfim, normalmente eu vou querer que ele chegue a 1 sem sobressinal nenhum. E não é o que está acontecendo aqui. Essa resposta vai lá, dá um pico quase a 7 e volta. E percebam que esse tipo de sistema ele pode ter um sobressinal maior do que 100%, né? Porra, aqui eu tô tendo 700% de sobressinal, né? Tá? Em outras palavras, usualmente zeros próximos da origem do plano é ruim para o controle, porque isso confere ao sistema uma característica muito violenta no início. Tá? Eu não quero que o sistema seja muito preguiçoso, mas eu também não quero que ele tenha uma resposta tão abrupta assim, porque isso implica numa resposta ruim, né, pessoal? Normalmente, né, para controle. Lembrando, né, a não ser que eu queira esse efeito na resposta, por algum motivo. Sei lá por que motivo, mas a não ser que eu queira esse solavanco aqui, né? Tá bom? Compreenderam o efeito dos zeros na resposta de sistemas? Captaram? Sim, senhor. Ah, show Sim. de bola. Tá, então, o que eu convido vocês nessa parte, né? A gente terminou, basicamente, o conteúdo, né? Eu vou liberar o trabalho na sequência, não hoje, obviamente, mas eu vou tentar vir com quinta-feira o trabalho pronto, no máximo até sexta-feira, né? E assim que eu liberar o trabalho, normalmente para o T1 eu estou dando, sei lá, 8 a 10 dias. Então, vocês vão ter dias para resolver os exercícios. Mas eu vou alertar uma coisa. Muitos dos exercícios, ou pelo menos um, com certeza vai cobrar algum comandinho no MATLAB. Por isso que é importante que vocês deem uma conferida lá no Moodle, que tem uma apostila, né? Que todos esses comandos que eu usei, ZPK, TF, STEP, até outros comandos bem mais complexos, eu explico em detalhes naquela apostila. Tá? Então, eu quero que vocês se acostumem a trabalhar com o Octave ou com o MATLAB, né? Lembrando que o Octave existe uma versão online para o Octave que eu posso fazer tudo que eu fiz agora. Quer ver? Ó? Octave Online. Octave Online. Octave Online. Eu não sei se eu já mostrei para vocês isso, né? Então ele vai pensar um pouquinho aqui, blá blá blá. Ele tem aqui o Start Using. E outra, né? O Octave tem uma versão para instalar no computador, free também. Né? Mas daí eu quero criar a função. G igual a TF, diabo A4, 43, 1, 21, 10. Dali, daí eu dou um step do G. Ele vai me dar a resposta, se Deus quiser. Ó. Tá aí, ó. Essa é a resposta. Existe a função poly. Então, todos os comandos que eu falo
que eu uso no MATLAB, vocês vão encontrar aqui no Octave. Né? Tá? Então, professor, mas eu não quero instalar software pirata. Não precisa instalar software pirata. Tá? Vocês podem trabalhar com Octave sem nenhum problema. Não digo que quase tudo, mas essas funções básicas vocês vão encontrar todas elas no Octave. E é óbvio e logicamente que vocês têm que ler as apostilas. Tá? Então, essas apostilas aí que eu desenvolvi tem texto para dedéu, é justo para vocês lerem, para tentar fazer com que o conteúdo entre na mente de vocês. Né? Então é importante ler as apostilas, usar o MATLAB, vocês podem se propor desafios, vocês podem literalmente criar funções aleatórias aqui e fazer exatamente como a gente fez aqui. Tá? Então, o MATLAB vai fazer o exercício para vocês e vocês podem corrigir o exercício no MATLAB. Essa parte é fundamental. Entender como que a localização das respostas das raízes modificam a resposta. E até, desculpa até não ter mostrado para vocês antes, onde é que está aqui as apostilas? No final dessa apostila de localização dos polos, era para ter uns links aqui, cadê os links? Aqui, ó. Eu tenho vídeos que explicam a resposta, né, que eu fiz há muito tempo, né? Onde é que está aqui? Eu acho que é esse aqui. É bem bacana. Esse aqui é bem bacana, é um vídeo que eu gosto muito, ó. Aqui está a localização dos polos e aqui do lado direito está a resposta, ó. Então, ó, não tem áudio nenhum, né? Naquela época eu não era youtuber. Mas vocês daí podem relacionar a localização da resposta, a localização dos polos complexos com a resposta. Ó. Então aqui eu estou diminuindo o módulo, o ômega-n, ó a resposta, o que acontece. Agora eu vou mexer na parte real. Tá vendo? Se eu mexo a parte real, né, eu trago as raízes mais para a esquerda, o tempo de estabilização vai diminuindo, mas como as raízes elas vão fechando, ó, elas vão ficando menos arregaçadas, pode ver, ó, tá vendo? O meu fator de amortecimento diminui, aumenta, desculpa, né? O meu fator de amortecimento aumenta e a resposta fica menos oscilatória, né? Daí depois eu vou mexer na vertical as raízes, ó. Que eu estou mexendo aqui, na verdade, muito importante, eu estou mexendo, muito interessante, estou mexendo o ômega D só, deixando o xi ômega n inalterado. Consequentemente, vocês vão ver que as raízes vão ficando mais arregaçadas, né? O tempo de pico vai reduzir, porém o tempo de estabilização ele não se altera, ele vai ficar sempre nessa região, pode ver. Ó. Tá? Então eu tenho vários videozinhos assim, né, que estão linkados aqui na apostila da disciplina, no final da apostila da disciplina, né, para ajudar vocês a entender um pouquinho da resposta de sistemas. Tem outro aqui, meu Deus, está um zoom do capiroto aqui, rapaz, me tontei aqui agora. Por exemplo, tem aqui ó, uma resposta com polo dominante, resposta sem dominância, resposta do sistema com raízes complexas. Eu acho que essa aqui é bem legal também. Ó. Tá, e por que essa aqui é legal? Só para vocês entenderem esse vídeo. Esse carinha azul é literalmente a entrada. Tá? É a resposta aqui, tá vendo? Perdão, o sinal de entrada do sistema. Então, ó... E o sinal verde aqui é a saída. Eu fiz esses vídeos para trabalhar depois com resposta de senoides. Então, olha que bacana. Uou! Mas isso aí eu vou usar esses vídeos também lá em resposta em frequência. Tá? Então, tem bastante coisa para vocês trabalharem aí, para entender esse conteúdo, e é óbvio que vocês devem ficar... vocês me têm à disposição ali no Teams para qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá? Então, eu desejo a todo mundo aí bons estudos. Na aula que vem a gente vai começar um conteúdo novo, beleza? Então, fiquem bem,
Aquele abraço. E era isso.